Você já sentiu que, por mais que tente, parece estar preso em uma batalha sem fim? Que cada desafio que surge não é apenas um obstáculo, mas um teste, como se algo maior estivesse te preparando para um propósito que ainda não consegue enxergar? E se eu te dissesse que nada disso é por acaso, que todas as suas dores e quedas fazem parte de um processo necessário para despertar a sua verdadeira força? Hoje, você vai entender por que apenas alguns são escolhidos para essa jornada e como a sua vida pode estar prestes a dar uma reviravolta que ninguém espera. Antes de continuar, quero que você faça 3 coisas agora. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Isso garante que você não perca nenhum conteúdo que pode transformar sua mentalidade e te preparar para a grande virada. E agora, quero que você comente: minha revolução começa agora. Esse comentário não é apenas uma frase, mas uma declaração de compromisso. Uma afirmação de que você aceita o chamado e está pronto para a transformação que está por vir. Se você sente que essa mensagem é para você, continue assistindo. No final deste vídeo, você verá o que poucos têm coragem de enxergar. Nem todos escutam o chamado, porque ele não vem em palavras claras ou em sinais óbvios. Ele surge no silêncio das noites insones, na sensação constante de que há algo maior esperando por você, na inquietação que te faz questionar sua própria existência. O chamado não é para todos, apenas para aqueles que possuem a coragem de encará-lo. E essa coragem não é inata. Ela nasce das dores, das perdas e das batalhas invisíveis que moldam os verdadeiros guerreiros. Quem ignora esse chamado se perde na mediocridade do comum, vivendo uma vida sem propósito, enquanto aqueles que o aceitam entram em uma jornada de transformação sem volta. Aceitar esse chamado é assustador. Significa abandonar tudo o que é confortável, romper com crenças limitantes e enfrentar o desconhecido sem garantias de sucesso. Os escolhidos não são os mais fortes fisicamente, nem os mais inteligentes academicamente. São aqueles que se recusam a aceitar um destino comum, que sentem uma força interna pulsando, dizendo que nasceram para algo muito maior. Mas o caminho não será fácil. A aceitação desse chamado é apenas o começo de uma jornada árdua, cheia de desafios que testarão sua resiliência e determinação. O chamado dos escolhidos é solitário. A maioria não entenderá sua decisão. Muitos tentarão convencê-lo a desistir. E o medo sussurrará em seu ouvido que você não é capaz. Mas dentro de você, uma chama se acende. Uma voz, às vezes sutil, às vezes ensurdecedora, insiste que você continue. E é nesse momento que a transformação verdadeira começa. Porque aqueles que realmente escutam o chamado sabem que não há mais como voltar atrás. Há um momento em que tudo desmorona, os planos falham, as pessoas desaparecem e a esperança se esvai. Esse é o ponto mais sombrio da jornada, o instante em que a escuridão se torna tão densa que parece impossível enxergar qualquer saída. É nessa noite escura da alma que os escolhidos são verdadeiramente testados. Não se trata apenas de um período difícil, é uma fase de completa desconstrução, onde tudo aquilo que você achava ser essencial é retirado, deixando apenas o essencial, você e sua força interior. A dor desse momento não é apenas física ou emocional, é existencial. Você questiona se vale a pena continuar, se toda a luta teve algum sentido, se realmente há uma luz no fim do túnel ou se tudo não passa de uma ilusão. O peso do fracasso se torna esmagador e cada tentativa de se reerguer parece em vão. É aqui que muitos desistem, acreditando que o sofrimento é uma sentença definitiva. Mas os verdadeiros escolhidos entendem que a noite escura da alma não é o fim, mas o renascimento. É no mais profundo abismo que se descobre a verdadeira essência. A noite escura da alma é o último teste antes da ascensão. Se você suportá-la,
Se não sucumbir ao desespero, perceberá que cada lágrima derramada foi necessária para apagar a antiga versão de si mesmo. A dor não é o inimigo, ela é o portal para a sua verdadeira força. Se essa mensagem chegou até você, não foi por acaso. Assim como uma casa surge primeiro no plano dos sonhos, antes de se tornar realidade, sua grande virada também já está sendo preparada. E eu quero que você faça um ato simbólico de gratidão ao universo agora. Clique no botão Valeu Demais e envie um valor de até $100 como um sinal de que você aceita essa transformação. Esse gesto não é apenas uma contribuição, é uma confirmação de que algo grandioso está vindo em sua direção. Se você sente isso dentro de você, prepare-se, porque nos próximos dias, a casa que você tanto deseja pode finalmente se tornar sua. As piores feridas não são aquelas que sangram, mas as que ficam invisíveis para o mundo. São cicatrizes internas, memórias de batalhas travadas no silêncio, dores que ninguém nunca verá ou entenderá completamente. Cada escolhido carrega suas feridas invisíveis como medalhas de guerra, lembranças de tudo o que sobreviveu. Essas marcas não são sinais de fraqueza, mas provas incontestáveis de resistência. Muitas dessas feridas vêm da decepção, da traição e da solidão. São as noites em que ninguém estava lá para ajudar, os momentos em que o mundo parecia surdo aos seus gritos silenciosos. Mas é exatamente nesses momentos que a força verdadeira nasce. Porque aqueles que não passaram pela dor jamais entenderão a grandiosidade da superação. As feridas são mestres implacáveis, moldando aqueles que estão destinados a algo maior. No fim, cada cicatriz conta uma história. E essas histórias não são de fracasso, mas de resiliência. Os escolhidos entendem que as feridas invisíveis não os definem, mas os fortalecem. São elas que os preparam para o próximo nível, para desafios ainda maiores e para conquistas que poucos serão capazes de alcançar. O guerreiro que carrega suas cicatrizes com orgulho sabe que sobreviveu ao que muitos não suportariam. Todo escolhido precisa atravessar o deserto. Esse deserto não é físico, ele é psicológico, emocional e espiritual. Ele representa o momento em que tudo o que era familiar desaparece, deixando apenas um caminho árido e incerto pela frente. A solidão aqui é ensurdecedora e a ausência de respostas torna cada passo mais difícil. Mas é nesse ambiente hostil que os verdadeiros guerreiros são forjados. Cada tempestade de areia simboliza uma crise, cada noite fria representa o desespero, e cada dia escaldante reflete o cansaço de lutar sem ver resultados. O deserto é implacável, testando a resistência mental de quem ousa atravessá-lo. Aqueles que desistem aqui nunca descobrem a grandeza que os espera do outro lado, mas aqueles que continuam, mesmo sem forças, mesmo sem certezas, emergem transformados. No fim da travessia, o escolhido já não é o mesmo. Ele entende que o deserto não foi um castigo, mas uma purificação. Foi ali que ele perdeu tudo o que era desnecessário e descobriu sua essência mais pura. E agora, com os pés feridos e a alma fortalecida, ele está pronto para enfrentar qualquer desafio. Porque quem sobrevive ao deserto, sobrevive a qualquer coisa. O mundo ensina que estar sozinho é um fracasso, mas os escolhidos sabem que a solidão é um mestre disfarçado. No silêncio, as verdades mais profundas emergem. Na ausência de distrações, a mente se torna afiada. A solidão, ao contrário do que muitos pensam, não é o vazio. É a oportunidade de se conectar consigo mesmo em um nível que poucos jamais alcançarão. Durante a jornada, há momentos em que ninguém estará ao seu lado. Amigos irão embora, familiares não compreenderão sua transformação, e o caminho parecerá frio e desolado. Mas é exatamente aí que o verdadeiro crescimento acontece.
O silêncio permite que você ouça sua própria voz, sem interferências externas. Ele te ensina a confiar no seu próprio instinto, a seguir seu propósito sem precisar da validação de ninguém. Aqueles que aprendem a abraçar a solidão nunca mais temem estar sozinhos. Pelo contrário, encontram nela uma força que os impulsiona. Porque, no final das contas, os maiores feitos da humanidade não foram realizados no meio do barulho e da multidão, mas no silêncio da introspecção, onde os verdadeiros escolhidos se fortalecem para mudar o mundo. No meio da jornada, quando o deserto parece interminável e o peso da caminhada ameaça esmagar qualquer vestígio de força, surgem os oásis. Eles não são o destino final, mas pequenas pausas que renovam a alma e reabastecem a esperança. São momentos raros, mas fundamentais, que provam que mesmo nas circunstâncias mais adversas, o universo sempre oferece sinais de que você está no caminho certo. Os oásis aparecem de diversas formas. Uma conversa inesperada que reacende um sonho esquecido, um livro encontrado no momento certo, uma mão estendida quando tudo parecia perdido. São pequenas manifestações de que a jornada não é em vão, de que o esforço será recompensado. Mas o maior desafio é reconhecê-los, porque muitas vezes eles surgem disfarçados. Um fracasso pode esconder uma lição valiosa, um obstáculo pode revelar um novo caminho, e a dor pode ensinar uma força antes desconhecida. Os escolhidos aprendem a valorizar esses momentos e a usá-los como combustível. Eles entendem que oásis não são permanentes. São dádivas passageiras para quem segue em frente. Parar por muito tempo pode significar perder a jornada de vista, mas ignorá-los é desperdiçar a energia necessária para continuar. Os guerreiros sábios bebem da fonte, descansam sob a sombra, mas logo voltam a caminhar, pois sabem que algo ainda maior os espera adiante. Por muito tempo, você foi ensinado a procurar forças fora de si. Acreditou que precisava de aprovação, de circunstâncias ideais ou de sorte para triunfar. Mas a verdade é que a força que você busca sempre esteve dentro de você, apenas adormecida, esperando o momento certo para despertar. Os escolhidos não se tornam fortes porque nunca tiveram medo, mas porque aprenderam a usá-lo como impulso. A verdadeira força não é gritante, não precisa de demonstrações externas para provar sua existência. Ela se manifesta na resiliência silenciosa, na capacidade de seguir em frente mesmo quando tudo parece perdido. O que diferencia os comuns dos extraordinários não é o talento ou as oportunidades. É a decisão de não desistir. Cada adversidade que você enfrentou não foi um castigo, mas um treinamento. A vida não estava tentando te destruir, mas sim te preparar para o momento em que sua força seria necessária. Agora, diante do espelho da sua jornada, você percebe que nunca esteve fraco. Apenas não sabia do que era capaz. E ao aceitar esse poder, ao reivindicar sua própria grandeza, você se torna imbatível. O verdadeiro guerreiro não é aquele que nunca cai, mas aquele que sempre se levanta. E agora, com toda a força oculta despertando dentro de você, é hora de se preparar para o próximo passo, o renascimento. O mundo sempre subestima aqueles que caem. Ele observa em silêncio, esperando que permaneçam no chão, que se tornem apenas uma lembrança de um fracasso. Mas os escolhidos nunca permanecem no chão por muito tempo. O retorno triunfal não é apenas uma volta, é uma ressurreição. É o momento em que aqueles que foram esquecidos emergem mais fortes, provando que cada queda foi apenas um prelúdio para uma ascensão ainda maior. Renascer das cinzas não significa apenas recuperar o que foi perdido. Significa retornar transformado, com uma nova mentalidade, um propósito renovado e uma força impossível de ser ignorada. A dor e os desafios não foram em vão. Cada um deles esculpiu a versão mais poderosa de você.
Agora, quando você se levanta, não é mais a mesma pessoa que caiu. Você carrega consigo o conhecimento das batalhas passadas, a resistência forjada no sofrimento e a certeza inabalável de que nada poderá te deter. E quando o mundo finalmente perceber o que aconteceu, será tarde demais para te parar. Você não volta como era antes. Volta como algo novo, algo imbatível. O retorno triunfal não é apenas uma vitória pessoal, mas um lembrete para todos aqueles que duvidaram de você. E o mais importante, é a prova definitiva de que o verdadeiro escolhido nunca desaparece. Ele apenas aguarda o momento certo para ressurgir. A dor é uma professora cruel, mas implacavelmente justa. Ela não escolhe suas vítimas ao acaso, nem distribui suas lições de maneira leve. Ela se instala nos momentos mais inesperados, desmonta certezas e destrói ilusões, deixando apenas a verdade nua e crua diante de quem ousa encará-la. Aqueles que tentam fugir do sofrimento acabam apenas prolongando sua estadia, pois ele não desaparece enquanto não cumprir seu propósito. O sofrimento é o cadinho onde a alma é forjada, e apenas os que suportam suas chamas emergem transformados. Muitos veem a dor como um castigo, mas os escolhidos aprendem a enxergá-la como um portal. Cada lágrima derramada é um fragmento de sabedoria absorvido. Cada perda é uma lição embutida no tecido da alma. A dor ensina o que a alegria não consegue. Ensina sobre limites, sobre paciência, sobre o real valor da força interior. Os fracos amaldiçoam seus sofrimentos, enquanto os fortes os utilizam como trampolim. O mundo está cheio de pessoas que fugiram da dor e nunca descobriram seu verdadeiro potencial. Mas aqueles que suportam, que enfrentam e absorvem cada golpe com determinação, tornam-se lendas. A sabedoria do sofrimento não está na simples resistência, mas na transformação que ele provoca. Ele ensina humildade, pois destrói o ego. Ensina empatia, pois faz sentir na pele o que antes era apenas teoria. Ensina coragem, pois quem sobrevive a ele descobre que nada mais pode ser tão assustador. Os escolhidos não são aqueles que nunca sofreram, mas sim aqueles que aprenderam com a dor, que usaram suas cicatrizes como mapas para o crescimento. E quando a tempestade passa, quando a dor finalmente recua e permite que se respire novamente, o escolhido percebe algo extraordinário. Ele não apenas sobreviveu, ele renasceu. A antiga versão de si mesmo foi destruída e o que restou é um ser humano mais forte, mais sábio, mais preparado para qualquer batalha. A dor não foi uma inimiga, foi uma aliada secreta que o moldou para o destino que aguarda à frente. O mundo não foi feito para os fracos. A história é escrita pelos resilientes, pelos que enfrentaram tormentas, e em vez de serem consumidos por elas, aprenderam a navegar em meio ao caos. O caminho dos escolhidos nunca foi uma estrada pavimentada e segura. Pelo contrário, é uma trilha íngreme, repleta de obstáculos, de momentos em que a desistência parece a opção mais lógica. Mas a diferença entre os que fracassam e os que triunfam não está na sorte, e sim na determinação de continuar, mesmo quando tudo parece conspirar contra. Os fortes não são aqueles que nunca caíram. São aqueles que, apesar das quedas, se recusaram a permanecer no chão. A vida testa constantemente aqueles que têm um propósito, como se quisesse ter certeza de que são dignos do que buscam. E a maioria não aguenta. A maioria desiste no primeiro grande fracasso, se rende diante da dor, se conforma com uma existência medíocre. Mas os escolhidos, aqueles que entendem que nasceram para algo maior, seguem em frente. Eles usam as cicatrizes como combustível, transformam os desafios em aprendizado e fazem do próprio sofrimento uma escada para a grandeza. O destino dos fortes não é apenas sobreviver, é deixar um legado.
É olhar para trás e saber que cada batalha teve um propósito, que cada lágrima derramada regou o solo onde hoje crescem suas vitórias. Os fracos buscam atalhos, tentam evitar o desconforto, esperam que a vida seja justa. Os fortes, por outro lado, compreendem que a justiça não é um direito, mas sim uma conquista. Eles moldam seu próprio destino, escrevem suas próprias regras e não esperam permissão para brilhar. E assim, quando o mundo finalmente percebe o que eles se tornaram, já é tarde demais para detê-los. Porque aqueles que passaram pelo fogo e sobreviveram não têm mais medo de nada. Eles não precisam da aprovação de ninguém, não buscam reconhecimento, não temem o desconhecido. Eles sabem que a jornada não é para qualquer um, e é exatamente isso que os torna inigualáveis. Chega um momento na jornada de todo escolhido em que continuar no mesmo caminho já não faz sentido. O que antes parecia certo, agora parece pequeno, e a missão que um dia guiou seus passos já não ressoa com a mesma intensidade. Essa é a encruzilhada dos fortes. O instante em que se percebe que para continuar crescendo é preciso abandonar a versão antiga de si mesmo e ousar reescrever o próprio destino. Mas essa decisão não é fácil. Significa abrir mão de certezas, romper com padrões confortáveis e encarar o desconhecido com nada além de fé e coragem. Muitos não têm essa ousadia. Preferem permanecer na ilusão de segurança, temendo o que encontrarão ao dar um passo fora da trilha conhecida. Redefinir a missão não é um sinal de fraqueza, mas de evolução. Só aqueles que se permitem mudar podem alcançar novos patamares. Há quem passe a vida inteira preso a um propósito que já não faz sentido, apenas por medo de recomeçar. Mas os escolhidos entendem que a grandeza exige flexibilidade, que o verdadeiro poder reside na capacidade de se adaptar. O mundo está em constante mudança, e aqueles que se agarram ao passado acabam sendo deixados para trás. Redefinir sua missão é um ato de coragem, uma prova de que você não está preso a rótulos ou expectativas alheias. Você tem o direito de se transformar quantas vezes forem necessárias até encontrar um caminho que realmente ressoe com sua essência. Mas essa transição não vem sem dor. O processo de mudança exige sacrifícios. Algumas pessoas não entenderão, algumas portas se fecharão, e o medo tentará sussurrar que você está cometendo um erro. O ego, acostumado à validação externa, resistirá. Afinal, o desconhecido sempre assusta, mas dentro de você, uma voz mais profunda insiste que essa mudança é necessária. O escolhido não teme a solidão temporária que vem com a evolução, pois sabe que ao abandonar o velho, abrirá espaço para algo infinitamente maior. O sofrimento da transformação é passageiro, mas o peso de uma vida mal vivida, essa é uma carga que poucos conseguem suportar. Então, a pergunta final surge: você tem coragem de redefinir sua missão? Está disposto a deixar para trás o que não te serve mais para dar espaço ao que realmente importa? Os fracos se agarram ao passado, os fortes criam o futuro, e é nesse instante, ao tomar essa decisão, que você finalmente se torna dono do seu próprio destino. A redefinição da missão não é o fim, é o verdadeiro começo. E quando você der esse primeiro passo, o mundo inteiro sentirá a força da sua transformação. A grande virada não acontece por acaso. Ela exige preparação intensa, pois apenas aqueles que alinham corpo, mente e espírito estão prontos para a transformação definitiva. Muitos tentam alcançar o sucesso se apoiando apenas em um desses pilares, mas falham porque ignoram que a verdadeira força vem do equilíbrio entre os três. O corpo é o veículo, e sem vigor físico, a resistência se esgota. A mente é o comandante, e sem clareza, as decisões se tornam erráticas. O espírito é o combustível, e sem propósito, tudo perde o sentido.
Os escolhidos entendem que não basta desejar a virada, é preciso se tornar alguém capaz de sustentá-la. O treinamento começa na mente, pois é nela que a guerra se desenrola antes de qualquer batalha no mundo externo. Pensamentos sabotadores são o primeiro inimigo a ser derrotado. Se você acredita que não é capaz, já perdeu antes de tentar. Por isso, os grandes transformadores do mundo cultivam uma mentalidade inabalável, repetindo para si mesmos, dia após dia, que são imparáveis. Mas não basta apenas pensar, a ação deve seguir a crença. O corpo precisa estar preparado, pois mudanças exigem energia, resistência e disciplina. Alimentação, exercícios e descanso deixam de ser luxos e se tornam armas. Cada treino, cada disciplina incorporada é um tijolo na construção do novo ser que está emergindo. E, por fim, o espírito. Sem um propósito profundo, toda transformação se torna vazia. Os escolhidos não se preparam apenas para vencer, eles se preparam para impactar. A grande virada não se trata apenas de sucesso pessoal, mas de se tornar uma força que transforma tudo ao redor. Quando corpo, mente e espírito estão alinhados, nada pode deter aquele que está pronto para seu destino. E quando essa preparação estiver completa, um único passo será necessário para iniciar o momento que mudará tudo, a revolução final. Chegou o momento que muitos temiam e poucos estavam preparados para testemunhar. A revolução não é apenas uma volta por cima, é uma revelação, um renascimento tão intenso que aqueles que duvidaram sequer reconhecerão a pessoa que ressurge. Durante toda a jornada, você foi subestimado, desacreditado, ignorado. Mas cada queda, cada humilhação e cada momento de solidão foram apenas a forja onde sua nova versão foi esculpida. Agora, o mundo verá, sem margem para dúvidas, do que você realmente é feito. A revolução final não acontece em silêncio. Ela é avassaladora. É quando todas as peças se encaixam, quando tudo aquilo que parecia um fracasso se revela como parte do plano maior. O que antes era visto como derrota, agora é entendido como preparação. Os que riram, agora observam em choque. Os que duvidaram, agora ficam em silêncio. Os escolhidos não voltam apenas para provar um ponto. Eles voltam para transformar tudo ao redor. Seu crescimento não é apenas sobre você, mas sobre o impacto que gera em cada vida que toca. Sua ressurreição não é apenas um triunfo pessoal, mas um chamado para que outros também despertem. E quando esse momento chegar, quando você finalmente assumir seu verdadeiro lugar, nada mais será como antes. O mundo verá a verdade. Aquele que caiu tantas vezes nunca foi fraco. Estava apenas se preparando para se tornar imparável. A revolução final é isso. Não apenas voltar ao jogo, mas redefinir completamente as regras. E agora, com cada batalha vencida e cada cicatriz transformada em poder, você está pronto para deixar sua marca na história. O tempo da dúvida acabou. O tempo da grandiosidade começa agora.